Bom dia, meus caros. Bom dia, bom dia, doutor. Bom dia, docente. Como está? Tudo bem? Espero que Tudo estejam bem? igualmente todos bem. Vamos então iniciar. São 11 horas. Os que entrarem tarde vão ter que se ajustar ao nosso passo. Temos pouco tempo, vamos racionalizá-lo, porque hoje temos muitas questões que gostaria de abordar. Alguma dúvida pontual relativamente às aulas passadas? Desculpa-me, tinha desativado o vosso som. Voltei a ativar. Alguma dúvida pontual? No meu caso, não. Bom, não havendo, vamos então dar Bom continuidade. dia, colega. Bom dia, bom dia. Também não tenho dúvida, doutor. Desculpa? Se é também estou sem dúvida, doutor. Ok, muito bem. Então, qualquer coisa no decurso da aula, se tiverem alguma questão, podem levantar a mão e coloquem-na, está bem? Exato. Então, vou já desativar os vossos microfones. Quem quiser falar, vai levantar a mão. Ok. Ora bem, nós na aula passada estávamos a falar da curadoria provisória ainda. Já estamos a 2 aulas a falar da curadoria provisória. E uma das grandes questões que abordamos é a relativa aos direitos e obrigações do curador provisório. Sendo certo que, de um modo geral, o curador provisório pode praticar os atos de administração dos bens e, relativamente aos atos de disposição, ele está condicionado. Carece de uma autorização judicial, sem a qual o ato de disposição será inválido. O que quer dizer que, antes de vender, por exemplo, determinado património do ausente que lhe tenha sido confiado para a administração, ele deverá, nos termos do artigo 94, solicitar a autorização do tribunal. E é preciso justificar qual a finalidade, sendo certo que só serão atendíveis as finalidades que constam do artigo 94, designadamente evitar, se a venda tiver por fim, ou a disposição tiver por fim a deterioração ou ruína dos bens, solver dívidas do ausente, custear benfeitorias necessárias ou úteis, já disse que isso tem a ver com reparações, já vamos falar nos artigos 216 e seguintes, são aquelas despesas que têm por finalidade evitar a perda ou deterioração da coisa, ou ocorrer a outra necessidade urgente. Imaginem, o filho do ausente está doente, tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica e não há dinheiro na família, o curador pode muito bem solicitar ao tribunal a autorização para vender uma casa do ausente para, com o produto da venda, custear as despesas hospitalares do filho. Portanto, logicamente que uma análise casuística permitirá apurar a justificação exata do caso. Dando continuidade, nos termos do artigo 95, o curador está sujeito a uma prestação de contas. Estabelece o artigo 95 que o curador deve prestar contas do seu mandato perante o tribunal anualmente ou quando este o exigir. Bem se compreende que assim seja, porque ele está a fazer gestão, está a administrar um património alheio. Daí que é preciso controlar como é que esta administração, esta gestão é feita. Atenção, não se esqueçam que o curador já terá prestado caução a esta altura. E que, se tiver praticado um ato culposo e danoso, pode-se muito bem acionar a caução visando o ressarcimento dos danos que o ausente tiver sofrido.
Porque, não se esqueçam, curadoria provisória, há uma grande preocupação do legislador em garantir a preservação do património do ausente. O número 2 determina que, deferida a curadoria definitiva nos termos da subsecção seguinte, as contas do curador provisório serão prestadas aos curadores definitivos. Nós já ainda hoje falaremos da curadoria definitiva. O que quer dizer que, assim que sejam nomeados os curadores definitivos, o curador provisório, existindo, tem que prestar contas ao curador definitivo ou aos curadores definitivos. Logicamente que também cessa a curadoria provisória. Artigo 96. Porque é um trabalho, reparem, o curador está a desenvolver uma atividade. Gerir o património dá trabalho. E o trabalho deve ser remunerado. Daí que o artigo 96 vem estabelecer que o curador receberá, o haverá, é o mesmo que receberá, 10% da receita líquida que realizar. Receita líquida. Não bruta, atenção. Líquida, sem os impostos. Ok? É preciso ver, aqui os senhores devem fazer cálculos, vocês já não têm economia política, creio, mas bom, seja como for, são simples cálculos aritméticos para calcular a receita líquida. Artigo 97 estabelece a possibilidade da substituição do curador provisório. A requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado, logo que se mostre inconveniente a sua permanência no cargo. Imaginem, se ele não está a fazer uma boa gestão do património, se ele, ao invés de conservar, preservar o património, está a dilapidar o património, as pessoas com legitimidade podem muito bem solicitar a substituição do curador. Artigo 98. A curadoria provisória também termina, tem o seu termo. Em que situação é que termina a curadoria provisória? Ora bem, termina ela, a linha A, pelo regresso do ausente. Reparem, um dos requisitos que fundamenta a curadoria provisória é a ausência. Ora, se o ausente já regressou, termina, faz todo sentido, a curadoria provisória. A linha seguinte, se o ausente providenciar acerca da administração dos bens. Ou seja, o ausente, lá onde está, tomou conhecimento de que foi-lhe nomeado um curador provisório e ele, apercebendo-se desse facto, ele próprio envia um e-mail, envia uma carta, faz um telefonema e em que ele diz, olha, não, tomei conhecimento que foi nomeado como um curador, o senhor Carlos foi nomeado como meu curador, por favor, eu não quero nada disso, quem ficará a fazer a gestão dos meus bens é o senhor Bernardo. Ok? Porque atenção, há pessoas que desaparecem simplesmente porque querem desaparecer. Querem se libertar um bocado. Isto acontece. Logicamente que quando o fazem, as pessoas não sabem que ele fez isso, mas ele sabe o que está a fazer. Ora, quando se apercebe ele próprio que é dado como ausente, que olha, foi nomeado um curador provisório e que esta pessoa está a fazer a administração dos seus bens, ele vai dizer, não é nada disso que eu quero. A linha seguinte, pela comparência de pessoa que legalmente represente o ausente ou de procurador bastante. Exatamente, já vimos que há situações em que, se calhar, imagine, estava fora o procurador ou o representante legal, estava fora de Moçambique, já regressou. Pode ele reassumir a gestão, porque é tarefa sua. Tem poderes para o efeito. A linha D, pela entrega dos bens aos curadores definitivos ou ao cabeça de casal, nos termos do artigo 103. Ora bem, já vimos agora há pouco que a curadoria definitiva pode igualmente ser requerida desde que os requisitos estejam preenchidos. Já vamos ver, há uma extensão temporal que é exigida relativamente à curadoria definitiva, queria dizer, e uma vez nomeados os curadores definitivos, termina a curadoria provisória. Logicamente que, quando se processa a entrega, é que é o culminar
da curadoria provisória, entrega dos bens. Depois, a linha E, também é algo óbvio, pela certeza da morte do ausente. Ora, se sabemos que aquela pessoa que tomávamos como alguém desaparecida e da qual não tínhamos notícias, se temos agora conhecimento de que, olha, afinal ela morreu, imaginem, foi encontrada no alto mar a flutuar, afinal tinha-se afogado, estava a pescar e caiu para o mar e morreu afogado. Apanham-lhe. Muitos dias depois. Se temos a certeza de que a pessoa morreu, termina, como é óbvio, a curadoria provisória. E assim termina a matéria relativa à curadoria provisória. Ora bem, dentro do mesmo espírito, o legislador, sensibilizado pela questão temporal, ou seja, este desaparecimento pode-se protelar no tempo e, protelando-se no tempo, pode dar aso, pode dar lugar a outro tipo de inquietações. Reparem, voltando às aulas anteriores, numa primeira fase, é normal que os familiares daquele que desapareceu sem deixar notícias, numa primeira fase, tenham uma grande esperança de que ele esteja vivo. Olha, ele há de voltar. As más notícias chegam rápido, portanto, se não sabemos ainda, ele há de voltar. Está vivo, deve ter acontecido qualquer coisa. Mas esta grande probabilidade, esta grande esperança de vida do ausente, ela começa a ceder espaço e a permitir que outro tipo de dúvidas possam ter lugar. É assim que o legislador, no artigo 99, define um lapso temporal que considera razoável, tendo em conta a experiência de vida, considera razoável para que determinadas pessoas possam já recorrer ao tribunal solicitando que lhes sejam conferidos os bens do ausente para que eles administrem tal como o administrariam em caso de morte do ausente. Ou seja, no fundo, é um ensaio à distribuição de bens do ausente em caso de morte. Porquê? Porque nesta fase intermédia, já estamos naquela fase em que é nem vivo nem morto. Há tanto esperança de que o ausente esteja vivo, como também receio de que ele possa ter morrido. Estamos num meio termo. E o legislador reage nesta dupla vertente, garantindo, a conservação, novamente, dos bens do ausente, certo? Preservação dos bens, uma boa gestão dos bens do ausente, mas, ao mesmo tempo, o legislador diz, ok, essa gestão dos bens, quem é que as fará? Quem é que a fará? É o curador provisório, uma só pessoa? Não. O que o legislador diz, agora vamos chamar todos aqueles que nós chamaríamos em caso de morte. Ou seja, promove o chamamento dos sucessores, quer herdeiros, quer legatários. E entrega os bens a essas pessoas, para que elas próprias façam a administração dos bens que lhe foram conferidos enquanto perdurar a ausência. Como vê, há uma dupla satisfação. Por um lado, das expectativas do ausente, que se centram na preservação do seu património, e por outro lado, nas expectativas dos sucessores do ausente, herdeiros e legatários, aqueles que, em caso de morte do ausente, receberiam o seu património por via da transmissão sucessória. É isto, no fundo, que o legislador faz nos artigos 99 e seguintes do Código Civil. Vamos a isso. O artigo 99, que inaugura a curadoria definitiva, estabelece o seguinte: decorridos 2 anos, sem se saber do ausente, se este não tiver deixado representante legal nem procurador bastante,
ou 5 anos. No caso contrário, ou seja, se tiver deixado representante legal ou procurador bastante, pode o Ministério Público ou algum dos interessados requerer a justificação da ausência. No fundo é requerer a curadoria definitiva. No fundo é, ora bem, se ele deixou representante legal ou procurador, é normal que essas pessoas possam ficar a fazer a gestão do património do ausente. Mas decorridos 2 anos, há aqui já uma dúvida. Olha, por quanto tempo ainda tem que ficar essas pessoas a gerir o património? Aliás, estava a colocar de forma contrária. 2 anos se não tiver deixado representante legal ou procurador bastante. Ou seja, ele não tem procurador, não tem representante legal, está desaparecido. Volvidos 2 anos, olha, convém que se entreguem esses bens a pessoas que receberiam em caso de morte dele, para que sejam elas próprias a administrar. Logicamente que o tribunal não faz isso oficiosamente, por impulso próprio. Carece sempre de intervenção, carece sempre de um impulso das pessoas que a lei indica como tendo legitimidade, no artigo 100. E quem são? Os interessados na justificação da ausência são o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens, os herdeiros do ausente e todos os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente da condição da sua morte. É aqui onde entram os legatários, aqueles que recebem os bens por via do testamento. Vocês estudarão depois em sede de direito das sucessões. Como dizia, o artigo 99 prevê 2 situações. Uma é do ausente ter deixado representante legal ou procurador. Nesse caso, o legislador fixa em 5 anos. Decorridos 5 anos, as pessoas que vêm indicadas no artigo 100 podem requerer a curadoria provisória, definitiva, queria dizer. No caso contrário, de não ter deixado representante legal ou procurador, nesse caso bastarão 2 anos. Depois o artigo 101 estabelece o procedimento relativo à abertura dos testamentos. Como vos disse, aqui faz quase que uma reprodução daquilo que aconteceria em caso de morte. Como vem, a abertura de testamentos. Justificada a ausência, o tribunal requisitará certidões dos testamentos públicos e mandará proceder à abertura dos testamentos cerrados que existirem, a fim de serem tomados em conta na partilha e no deferimento da curadoria definitiva. O testamento público a gente faz nos cartórios notariais, perante uma autoridade pública. O testamento cerrado é aquele que fazemos nós próprios, sem intervenção de uma entidade pública. Em casa, a pessoa faz um testamento, guarda num determinado lugar, logicamente tem que informar pelo menos uma pessoa, não é? Senão morre e depois ninguém sabe onde está o testamento. 102. Entrega dos bens aos legatários e outros interessados. Os legatários, como todos aqueles que por morte do ausente teriam direito a bens determinados, podem requerer, logo que a ausência esteja justificada, certo? Justificação da ausência, artigo 99, ou seja, os requisitos já preenchidos e confirmados judicialmente, independentemente da partilha. Independentemente da partilha, quer dizer que esses bens lhes sejam entregues. Ou seja, porquê? Vocês vão estudar mais tarde em sede de direito das sucessões. Os legatários já sabem o que é que devem receber. Porquê? Porque o testamento deve indicar precisamente. O testamento não diz, olha, deixo metade da minha herança para o Carlos. Não. Tem que ser concreto, indicar com precisão qual é o bem ou quais são os bens que está a deixar. É assim que se deve fazer um testamento. No testamento a pessoa diz, olha, deixo a minha casa localizada no sítio X, número de registro tal, não é? Para o fulano tal. Este já sabe em concreto o que é que tem que receber, o legatário. Já o herdeiro sabe que tem direito a receber determinadas coisas do património daquele que faleceu, mas não sabe ainda o que em concreto.
ele tem em termos ideais, sabe, por exemplo, olha, eu vou receber metade do património, ou 25% do património, em função do número de pessoas que existem como herdeiros, ou como herdeiras. Mas ainda não sabe em concreto. Daí que ele só saberá na partilha. O que o artigo 102 está a estabelecer é que, havendo legatários e justificada a ausência, como os legatários já sabem o que é que vão receber, esses podem já receber os bens. Ficam os herdeiros para momento posterior, porque não sabem ainda aqui é que tem direito. Sabem que têm direito sim, mas não sabem em concreto o que é que vão receber. Artigo 103. Mas atenção, não se esqueçam. Isto não é a sucessão. É ainda a curadoria definitiva em que os bens são entregues às pessoas que sucederiam o ausente em caso de morte, para garantir a gestão. Artigo 103. Entrega dos bens aos herdeiros. Em que momento é que isto ocorre? Ora, vamos lá ver. A entrega dos bens aos herdeiros do ausente, a entrega dos bens aos herdeiros do ausente à data das últimas notícias ou aos herdeiros dos que depois tiverem falecido, só tem lugar depois da partilha. Lá está. Neste momento, pode ser difícil para vocês perceberem este instituto, esta figura jurídica da partilha. Vão desenvolvê-la em sede de direito das sucessões. Mas, no fundo, é dividir em partes iguais para os herdeiros aquilo que é o património da pessoa, neste caso, do ausente. Ok? Número 2. Enquanto não forem entregues os bens, a administração deles pertence ao cabeça de casal, designado nos termos dos artigos trabalho para casa. Vão buscar na nova lei das sucessões qual o artigo correspondente. Tomem nota, tá bem? Que este artigo 2080 já foi revogado. Então, os senhores devem começar já a fazer a conjugação com a nova lei das sucessões. Então, o vosso trabalho é ir à lei das sucessões para buscar o artigo correspondente aos artigos 280 e seguintes do Código Civil. Esta é uma crítica que eu coloquei em tempos passados, creio que 2007 ou qualquer coisa próxima disso, que é o facto do legislador, ao ter feito, na altura, a alteração da lei da família, revogando-a do Código Civil, não ter prestado atenção à inclusão de disposições finais e transitórias, onde resolveria essas situações. Porquê? Porque o Código Civil tem uma perspectiva sistemática. Há remissões, parte geral remete para sucessões, sucessões remete para parte geral para obrigações, obrigações para reais, e é preciso garantir a continuidade disso e não deixá-la ao prudente arbítrio do aplicador, do intérprete e aplicador da lei. Aqui está de forma instrumental uma remissão ao artigo 2080. Ora, o que ocorre é que esta nova lei das sucessões não garantiu, indicando expressamente para que disposição agora temos que considerar que esta lei remete. Deixa isso ao livre-arbítrio do intérprete e do aplicador. Logicamente que em algumas situações será fácil determinar, mas não necessariamente. E perde-se aqui aquela sistematização, aquele aperfeiçoamento que foi conseguido, fruto de muito trabalho, e que agora há um retrocesso e temos que começar cada um a ver para onde é que vamos considerar que isto remete. E começamos já a abrir campo para grandes subjetividades. Mas isto são matérias para outras núpcias e, portanto, deixemos. Depois, temos o artigo 104, curadores definitivos. Quem é que podem... exato, curadores definitivos, os herdeiros e demais interessados a quem tenham sido entregues os bens do ausente são havidos como curadores definitivos. Aqueles herdeiros e aqueles legatários que recebem os bens são designados como curadores definitivos. O artigo 105 permite a redistribuição dos bens em função do aparecimento de novos interessados, ou seja, o ausente tinha uma filha ou um filho que ninguém sabia, por exemplo, e que se vem a saber mais tarde. Ora, tendo conhecimento desse facto, a lei permite que haja uma redistribuição dos bens.
106. Exigibilidade de obrigações. A exigibilidade das obrigações que se extinguiriam pela morte do ausente fica suspensa. Estamos a falar daquelas prestações infungíveis, intuito persona, prestações que só podiam ser cumpridas pelo próprio ausente. Imaginem que o ausente é um artista plástico, é um escultor, e que ele havia assumido o compromisso de fazer um mural na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. É um artista renomado. E, antes mesmo de executar, de fazer um mural, ele desaparece. Ora, esta obrigação pessoal, intuito persona, infungível, nós falaremos disso no próximo semestre, fica suspensa. Por quê? Porque ela só pode ser executada, só pode ser prestada pelo ausente. Logicamente que, se mais tarde se descobrir que a pessoa morreu, extingue-se a obrigação. É uma matéria que vamos desenvolver no próximo semestre. Cento e 107. Caução. O tribunal pode, atenção, aqui já é uma faculdade, não é deve. O tribunal pode exigir caução dos curadores definitivos ou a algum deles, tendo em conta a espécie e valor dos bens e rendimentos que eventualmente hajam de restituir. Logicamente que isto será resultado de uma análise casuística. Pode fazer sentido exigir a prestação de caução para certos curadores definitivos, por causa da natureza dos bens que eles têm, ok? E pode não fazer sentido exigir a prestação de caução a outros pela natureza dos bens. Trabalho para casa, por favor, dar exemplos de uma situação em que o estudante, na posição do juiz, exigiria caução ao curador definitivo e um exemplo em que não exigiria caução. Portanto, cada estudante vai dar 2 exemplos. Peço que enviem por e-mail, por favor. Está bem? Eu vou tomar nota deste trabalho. Ora bem. No número 2 estabelece que, enquanto não prestar a caução fixada, o curador está impedido de receber os bens. Estes são entregues até o termo da curadoria ou até a prestação da caução a outro herdeiro ou interessado que ocupará em relação a estes a posição de curador definitivo, o que faz todo o sentido. O artigo 108 vem também, reparem que aqui já começa a regular situações de natureza pessoal, coisa que não acontecia ou que não acontece relativamente à curadoria provisória. Porque, como vimos na curadoria provisória, a preocupação do legislador é a preservação do património do ausente. Aqui, na curadoria definitiva, já é mais do que a preservação do património do ausente. É também há também uma maior preocupação relativamente às expectativas daqueles que sucederiam o ausente em caso de morte. Ou seja, quer relativamente às obrigações patrimoniais, quer relativamente às obrigações pessoais. E o artigo 108 estabelece que, se o ausente for casado, pode o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens requerer inventário e partilha no seguimento do processo de justificação da ausência e exigir os alimentos a que tiver direito. Vocês vão desenvolver essa questão do inventário e da partilha em sede de direito das sucessões. E
aqui será relevante a questão do regime de bens. Ok? Se é regime de separação de bens, se é regime de comunhão de adquiridos, se é regime da comunhão geral de bens. Sendo certo que, se o regime for da comunhão de adquiridos ou comunhão geral de bens, já sabemos que vem a figura da meação. Figura da meação. Mas não vamos desenvolver muito este tema, porque é um tema que vocês estudarão em sede de direito das sucessões. O 109. Aceitação e repúdio da sucessão. Disposições dos direitos sucessórios. Justificada a ausência, é admitido o repúdio da sucessão do ausente ou a disposição dos respectivos direitos sucessórios. Ou seja, não é obrigatório aceitar. Uma vez confirmada a ausência, olha, está aqui, este bem ficaria consigo, a pessoa pode recusar. Não, não quero. Não quero. Não tem que justificar. Simplesmente não quero. Porque, atenção, há responsabilidades aceitando. Número 2. A eficácia do repúdio ou da disposição, assim como a aceitação da herança ou de legados, ficam, todavia, sujeitas à condição resolutiva da sobrevivência do ausente. Atenção, a questão da disposição é para aquelas situações em que a pessoa já vendeu o bem do ausente antes mesmo de ter a certeza de que ele morreu. Praticou um ato de disposição, vendeu ou ofereceu. Ele ficou com uma casa e já vendeu a casa. Ora, se o ausente se confirmar mais tarde que ele morreu, tudo bem. Mas se mais tarde se confirmar que afinal de contas ele está vivo, vai ter que devolver. Se não a casa, valor correspondente. 110. Direitos e obrigações de curadores definitivos e demais interessados. Aos curadores definitivos a quem os bens já hajam sido entregues é aplicável o disposto no artigo 94. Portanto, já vimos que têm os mesmos direitos e obrigações aplicáveis ao curador provisório, ficando extintos os poderes que anteriormente hajam sido conferidos pelo ausente em relação aos mesmos bens. 111. Temos de terminar a curadoria definitiva hoje. A morte presumida vai ficar para a próxima aula em princípio. Vamos lá ver. Fruição dos bens. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge que sejam nomeados curadores definitivos têm direito a contar da entrega dos bens à totalidade dos frutos percebidos. Nós falaremos sobre os frutos, artigo 212 do Código Civil. É tudo aquilo que provém diretamente da coisa, sem afetar a sua substância. A laranja é fruto da laranjeira. A manga, da mangueira. Os frutos podem ser naturais ou civis. Até aqui falamos de 2 exemplos de frutos naturais, mas também podem ser civis. Uma casa arrendada. A renda da casa é um fruto civil. Falaremos sobre isso no segundo semestre. Ora, estas mangas, estas laranjas, estas rendas, estabelece o artigo 111 que os ascendentes, os curadores definitivos, recebem, ou seja, todos os frutos pertencem-lhes. Eles não têm que conservar os frutos para o ausente. Os frutos pertencem-lhes. Os curadores definitivos não abrangidos pelo número anterior devem reservar para o ausente 1/3 dos rendimentos líquidos dos bens que administrem. Portanto, número 1 indica quais curadores definitivos. Os restantes devem fazer uma reserva relativamente ao que recebam como frutos. Reserva para o ausente. Artigo 112, termo da curadoria definitiva. A curadoria definitiva termina pelo regresso do ausente, já vimos, em relação à curadoria provisória, e, portanto, mantém-se aqui as mesmas observações. Pela notícia da sua existência e do lugar onde reside, também já vimos essa questão, se temos notícias, se o que justificava a ausência era falta de notícias, ora, já temos notícias. Não faz sentido continuar com a ausência, com a curadoria definitiva neste caso. Pela certeza da sua morte, também se compreende,
porque agora sabemos que afinal ele morreu. Estando morto, passamos para a sucessão, e que no fundo é só a consolidação da distribuição que já foi feita. A linha D, pela declaração de morte presumida. A morte presumida tem os mesmos efeitos que a morte natural, já vamos ver no artigo 115 do Código Civil. E, portanto, cessa a personalidade jurídica. Artigo 113. Restituição dos bens ao ausente. Nos casos previstos nas linhas A e B, portanto, regresso do ausente ou notícia da sua existência e do lugar onde reside, os bens do ausente ser-lhe-ão entregues logo que ele o requeira. O ausente regressou, requereu, olha, devolvam o que é meu. As pessoas devem devolver. Ou está onde está e diz, epa amigos, tomei conhecimento de que andaram a distribuir os meus bens a procuradores definitivos, por favor, devolver a proveniência. É preciso devolver. Porque reparem, o que motiva o legislador a decidir, o que motiva as pessoas a irem ao tribunal pedir a nomeação do curador definitivo, é a inexistência de notícias sobre alguém que desapareceu. Ok? Ora, se essa pessoa reaparece, ou temos notícias dela, e ela própria diz como é que quer que os seus bens sejam geridos, já não temos justificação para que outras pessoas possam imiscuir-se, intrometer-se na gestão do seu património. Número 2. Enquanto não for requerida a entrega, mantém-se o regime da curadoria nos termos desta subsecção. Ou seja, o curador, o ausente, aliás, tendo regressado ou estando ele num determinado lugar e dando notícias, se ele quer os bens de volta, deve requerer a entrega. O artigo 114, os artigos 114 e seguintes vêm regular a última parte da ausência e remetem-se àquelas situações em que o desaparecimento se protela por muito tempo. E reparem que aqui a experiência de vida mostra que nestas situações nós já não temos muita esperança de que a pessoa possa estar viva. Ora bem, sobre este tema falaremos na próxima aula. Peço-vos que leiam, está bem? Na próxima aula vamos abordar este tema. Então, meus caros, até lá. Tenham um excelente dia, excelente semana. Cuidem-se. Obrigado, doutor. Até a próxima aula. Pronto, até a próxima aula. Chefe, por favor, trazer mais colegas para aqui. Tudo bem, doutor. Tudo bem. Obrigado, doutor. Obrigado, meus caros. Para isso. Por aqui. Pronto. Bom dia, até mais. Obrigado, doutor. Obrigado.